Então, boa noite a todas e a todos, e recebendo aqui o Marcos, né, que é um amigo, que é alguém que eu admiro pra caramba, né, e poder contar contigo, Marcos, né, dizia da correria da tua vida, né, mas você poder estar conosco aqui é muito bacana, né, e publicizo, né, aquilo que você disse sobre o convite, né, que é essa coisa, que é a intenção principal, que é fomentar a gestalterapia, né, que é socializar um conteúdo de qualidade, né, e aí ter você aqui, né, é favorecer esse momento de qualidade, né. O Marcos tem uma trajetória acadêmica intensa, né, a graduação na Unifor, mestrado na Unifor, o doutorado em filosofia, né, a graduação, o mestrado em psicologia, o doutorado em filosofia, né, sobre a orientação do professor Marcos Miller, né, em que desenvolve essa aproximação mais radical, né, Marcos, com o pensamento do Goodman, e pensa a gestalterapia a partir de uma forma, né, muito rigorosa. Então, é um trabalho que eu acho que é um divisor de águas, né, Marcos, muito profundo. Tem outros, né? Nos teus livros você resgata um pouco da tua história e aponta para esses momentos, mas bem legal, né? Assim, o momento de maturidade que você vive com o doutorado, né? E aí todo o resultado que com certeza ainda há de vir, né, desses investimentos. Então, é uma felicidade ter você aqui com a gente, cara, né? Assim, vamos estar com o final de semana juntos, e aí poder bater um pouquinho mais de papo, né? Saber um pouquinho como é que está a vida, a família, né? Mas além de um psicoterapeuta, de um professor, de um pesquisador, né? Bastante competente, o Marcos é um grande músico, né, mano? Então... Aí não vou poder estar... esse mundo eu larguei. Largou, cara. Larguei esse mundo. Beleza. Cara, bem-vindo. Muito feliz de estar aqui contigo. Pessoal, boa noite. Né? Então, aqui oficialmente, né, agradecer profundamente o convite do João Vitor para estar aqui com vocês. Bem como o João colocou, né, assim, nos conhecemos já de outros carnavais bem antigos, né, João? De 2005, 2006, eu acho que foi quando eu conheci o João Vitor. Já faz bastante tempo e que a gente já trabalhou junto, enfim. E para mim, realmente é uma honra muito grande estar aqui com vocês, para a gente poder participar, né, assim, participar desse projeto. O João tinha me convidado para participar dessa proposta, né, assim, da gente poder ampliar ainda mais os espaços de debate com a gestalterapia. Sou né, assim, um entusiasta dos trabalhos, né, do Instituto, que o João está à frente. E aí, para mim, é fantástico poder estar aqui com vocês dentro dessa construção, assim, de pensar uma gestalterapia ampliada, né, assim, rigorosa e principalmente popularizar essas discussões, aproveitando o que a gente tem de melhor, né, assim, do ponto de vista dessa ferramenta que a gente meio que aprendeu na marra na pandemia, né, fazer as atividades online, e que conseguimos extrair aí o que, né, essa possibilidade da gente poder se encontrar, conversar, trocar. Então, eu particularmente, né, assim, eu sempre brinco que logo quando começou a pandemia, eu participei de uma palestra, né, do IGT do Rio de Janeiro, e o IGT é uma instituição que já trabalha há muitos anos, muito antes da pandemia, já trabalha com atividades online. E eu esculhambo online na palestra, assim. Eu coloco online como se fosse assim o fim da educação a partir do online, porque de fato eu sempre tive uma resistência muito grande, né? Assim, o João falou aí da minha formação acadêmica, e de fato eu tenho uma preocupação acadêmica muito forte, mas a minha formação em gestalterapia é gestalt roots, é abraçar a árvore, pintar mandala, né? Assim, é gestalterapia assim,
raiz. E hoje em dia, né, assim, depois da loucura que a gente viveu nesses últimos anos, eu trabalho do ponto de vista da prática clínica, vamos dizer assim, da prática de supervisão, de cursos, de atividades, eu trabalho prioritariamente online. Né? Então, mordi minha língua, o pior é que está gravado, né, a palestra, mas que faz parte, né, assim, inclusive da atualização, da discussão, porque o que aconteceu foi que eu entendi que não dá para a gente pensar o online a partir do presencial. O online é outra coisa, né? E aí eu estava querendo ver o que é que do online a gente perde em relação ao presencial, quando na verdade o online é outra ferramenta, é outra possibilidade, é outra estrutura, que é extremamente atual, mas ao mesmo tempo ela resgata uma coisa que é muito visceral, que é a possibilidade da gente poder se encontrar e conversar. Então, fiquem muito à vontade, assim, para. Não sei como vocês têm trabalhado a dinâmica aqui, não, mas para colocar perguntas, seja aí no chat, abrir o microfone. A ideia é que a gente possa conversar. Como é que é o nosso horário, João? Gente, me perdoe, mas sou uma pessoa muito perdida. Cara, a gente tem a ideia de até 21h40, podendo estender um pouco mais, né? Assim, Tá. a gente, em alguns momentos, a gente foi até 9h50, 10 horas, assim, mas tem sido esse o limite, né? Mas é você, tá? É tua energia, é tu sentindo a energia aqui do grupo, tá? Então, Certo. é por aí. Ótimo. E aí, reforço, né, o pedido aí do João de quem puder, eu entendo as especificidades, mas quem puder ligar a câmera, para mim é legal para a gente poder realmente se encontrar, se ver. Eu também sempre faço questão de dizer que eu tenho um trauma, que no período ali das aulas online da graduação, ninguém ligava a câmera, e teve uma situação que eu caí a conexão, eu passei 15 minutos dando aula com a conexão sem conexão, e eu não notei que eu tinha caído. Então, desde essa época, né, que eu sou traumatizado com a coisa assim das câmeras desligadas. Mas eu entendo as especificidades de cada um, às vezes, enfim, você está em casa, né, com movimento dentro de casa, fiquem à vontade, mas quem puder, agradeço também a disponibilidade. E aí, né, assim, a gente tinha pensado, né, assim, alguns campos de debate, de como a gente poderia contribuir, de como eu poderia contribuir aqui na discussão de vocês em relação à gestalterapia. E aí, conversando com o João, apareceu essa possibilidade de uma temática que tem me interessado bastante, né? Vou já contextualizar melhor para vocês, mas que tem a ver com essa, vamos dizer assim, essa questão com que não deixa de ser conceitual, mas prática também, né? Assim, da diferenciação entre os processos que a gente chama muitas vezes de autorregulação orgânica e o que a gente trabalha em termos de ajustamento criativo. Né? São dois conceitos que muitas vezes são confundidos, não à toa, né? Muitas vezes são tidos como a mesma coisa, não à toa. E a ideia é a gente poder explorar um pouquinho das diferenças entre essas duas perspectivas a partir de um viés talvez mais ontológico, mais ético, né? Que eu acho que tem uma repercussão prática para o entendimento da gente. Né? Então, Marcos, fala, João. imagino que você vai introduzir isso, cara, mas estou aqui lembrando, né, que você acha que traz essa primeira discussão no Duas Faces da Gestalt, né? Sim, para apontar justamente isso, né? Da ideia de que o conceito de ajustamento criativo, nas obras posteriores, né, que dizem do trabalho do Peus, aparece muito pouco. Ou não aparece. Né? Ou não aparece. Eu sei, eu fui suave, eu fui brando. Né? Então, eu sou chato com isso, não aparece. Então eu acho que talvez esse seja um primeiro mote, né, cara, para você resgatar aquilo que você já bem trabalha no Duas Faces. Uhum. Porque essa é a provocação, né? Pegar, eu brinquei com isso com o João, porque talvez essa seja a provocação inicial, né? Assim, para a gente pensar esses dois conceitos, né? Assim, o conceito de ajustamento criativo, ele muitas vezes é trabalhado como sinônimo de autorregulação e atrelado ao Fritz Perls de uma forma que o Fritz não usa. Né? Se vocês pegarem as obras pós-livro Gestalterapia do Fritz, ele não utiliza esse conceito em momento nenhum. E isso sempre foi uma questão para mim.
né? Porque o que acontece, né? E aí, pegando justamente o gancho disso que o João está trazendo, do meu primeiro livro, que é o Duas Faces da Gestalterapia. Né? A minha formação em gestalterapia foi no Instituto Gestalt do Ceará, né? Sou relativamente contemporâneo do João, né? O João um pouquinho antes, depois eu entrei. E lá no IGC, e aí eu não vou entrar aqui numa questão avaliativa disso, não se trata disso, mas se trata de uma questão, vamos dizer assim, que talvez a gente, por exemplo, hoje eu coordeno um mestrado na área de ensino, né? E a minha linha de pesquisa na discussão de ensino é a área de currículo e formação profissional. Eu estudo especificamente formação em psicologia e formação em psicoterapia. É esse o campo que eu trabalho hoje em dia na Unileão, que fica aqui no interior do Ceará, né, em Juazeiro do Norte, cidade que eu já moro há 12 anos. E aí essa discussão curricular me interessa bastante. Discutir currículo, discutir formação, o que caracteriza aspectos fundamentais de formação. E aí o que acontece? A gente tem basicamente dois grandes modelos de formação que a gente trabalha aqui no Brasil. Né? A gente normalmente tem um modelo que você teria ali uma ou duas figuras centrais, né, que orientam o modelo formativo, que pode ter ali um convidado ou outro, mas você tem um eixo central formador a partir de alguém, ou de um estilo, ou de uma perspectiva. E você tem outros cursos que trabalham de maneira plural, onde cada módulo é dado por um facilitador diferente, e isso estabelece leituras e perspectivas diferentes sobre a gestalterapia. São dois modelos, grosso modo, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, cada uma delas, né? E aí não é o nosso foco aqui fazer qualquer avaliação sobre isso. Mas a minha formação foi uma formação muito mais plural. Eu tive professores e professoras que isso é uma coisa comum na gestalterapia, de você trabalhar um conceito no módulo e no módulo seguinte a pessoa dizer que esse conceito é besteira e joga no lixo. Né? Porque tem uma característica interessante da gestalterapia, que é uma das questões que eu trabalho no Duas Faces. A gestalterapia, ela tem um aspecto que eu acho muito positivo, mas também pode ser negativo, que é, quando a gente fala em gestalterapia, a gente fala de gestalterapia de uma maneira mais genérica. É diferente, por exemplo, de quando você vai para uma leitura psicanalítica. Você tem uma psicanálise lacaniana, winnicottiana, da Melanie Klein, do Freud. São mais rigorosos, né, em relação a que psicanálise você está falando. Gestalterapia não tem isso, né? Então, você tem uma discussão, por exemplo, do Zinker, que vai para uma pegada mais sistêmica em algum momento, tem uma discussão de uma fenomenologia americana. Você tem um Heichner que vai para as teorias da intersubjetividade, né, da psicanálise intersubjetiva. Você tem o Iontef, que também vai para a psicanálise intersubjetiva. E por aí vai. A gente tem, sei lá, diversas gestalt terapias e trazem conceitos e compreensões muito distintas. Né? O que tem a ver com a própria tradição gestáltica, mas eu trabalho no Duas Faces da Gestalterapia, que foi meu primeiro livro, o entendimento de que a gestalterapia ela tem essa pluralidade porque ela já nasceu cindida. Ela já nasceu dividida. Né? E o que é que eu quero dizer com isso? Né? Justamente na minha formação, por essa pluralidade, isso sempre foi uma questão para mim. Por que a gente pegava um conceito como contato e a gente tinha diversas formas de compreender o conceito de contato? Por que eu pegava um conceito como ajustamento criativo e eu ia ler lá os livros do Fritz, a abordagem gestáltica, os artigos dele que estão no Gestalt, né, o escarafunchando? Por que ele não falava em ajustamento criativo? Por que você pega o livro Gestalterapia e ele fala de 5 mecanismos, né, introjeção, projeção, retroflexão, confluência e egotismo, e você não vê o Fritz falando de egotismo em momento nenhum na obra dele? Né? Ou seja, por que a gestalterapia, mesmo nos seus livros fundantes, ela já apresentava um certo descompasso? Né? Uma questão, né, Marcos, me permita, né, Claro. esse diálogo, eu estava pensando, e sei que você trabalha, né, e já fazendo aqui
uma divulgação do seu trabalho, né? Assim, você vai fazer um curso sobre, né, a teoria do self, gestalterapia, né? E é um outro conceito que o Peus praticamente abandona, né? Eu estou sendo brando também, né? Assim, porque... Abandona porque parece que um dia ele já se seguiu, né? Sim, né? Exatamente. Então, fico pensando nisso, né? Que o teu relato aponta para isso e sei, né? Que hoje você ainda consegue desenvolver isso, né? Assim, isso tem implicações não só teóricas, mas práticas, políticas, né, Marcos? Sim, sim. Então, essas questões sempre me deixavam com uma pulga atrás da orelha. Né? Por exemplo, a teoria do self. No livro Gestalterapia fala lá em função id, função ego, função personalidade, e o Fritz não trabalhava esses conceitos. Né? E aí é onde entra a questão central aqui. Né? Historicamente, Fritz e Laura eram psicanalistas, né? Eles tinham uma formação ali, né? Que o Fritz, né? Voltado ali para uma discussão Reichiana, influenciado ali pelo Goldstein, que daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. A Laura, a influência da dança contemporânea, da euritmia, das artes, da arte contemporânea de modo geral e da psicologia da Gestalt. O Fritz e a Laura, quando eles vão para os Estados Unidos, eles encontram Paul Goodman, né? E lá eles publicam, juntamente com Goodman e uma outra figura, que era o Ralph Hefferlein, o livro Gestalt Terapia, né? Que muitas vezes, ainda hoje, é atribuído a Peels, Hefferlein e Goodman. Isso é verdade, isso não tem nada de equivocado nisso, só que a maneira como isso acontece, muitas vezes é interpretada de maneira equivocada. Né? Então, se você pega o livro Gestalt Terapia, então, por exemplo, a gente tem um livro Gestalterapia. Esse aqui é o livro Gestalterapia que nós temos aqui no Brasil, né? Esse livrinho aqui, chato como um inferno, né? Quem já se aventurou a ler esse livro sabe que é insuportável ler esse livro, a gente vai já falar sobre isso, mas maravilhoso, diga-se de passagem, eu amo, mas é insuportável. Mas aqui está a versão brasileira que a gente tem, aqui está a versão original americana. Se vocês olharem, a diferença é gritante, né, do tamanho. Isso não é uma questão de tamanho de fonte. Nós só temos traduzidos para o português metade do livro. Não sei se vocês já chegaram a discutir isso aqui. Né? Então, o livro Gestalterapia ele só foi traduzido metade. E a metade que é redigida pelo Paul Goodman. A metade redigida pelo Fritz Perls nunca foi traduzida. Né? Então, muitas vezes a gente acaba atribuindo conceitos que estão na metade do Goodman a Fritz, quando na verdade ele não descreveu isso. Né? A metade dele a gente não tem acesso em português, né? Tem aí a última vez que eu falei com a Lília Frazão, ela disse que tem um movimento aí novamente de tentar traduzir essa segunda parte, mas a gente não tem acesso a esse material ainda diretamente em português. Né? Só para trazer a informação, né, Marcos? Assim, o Goodman, o Peus, ele participa, né, mesmo da parte escrita pelo Goodman, mas a partir dos manuscritos, né, que eram ideias ainda muito precárias. E o Peus participa da primeira parte, né, porque o livro foi pensado para ter uma primeira parte teórica e depois uma parte prática, que era a experiência do Peus orientando o trabalho do Ralph Hefferlein na universidade, mas na hora da publicação, por interesses publicitários, se inverte, né? Bota o que a gestalterapia, né, estava sendo mais conhecida, que era essa pegada mais técnica, e a parte teórica fica ali relegada. Então tem, né, essa questão, mas o Peus participa minimamente, né, do trabalho do Paul Goodman e trabalha e atua como supervisor do trabalho do Ralph Hefferlein, né, naquilo que ele vivencia os experimentos gestálticos com a turma dele na universidade. É isso, né? Eu acho que até de maneira bondosa a gente pode dizer dessa forma, João, mas assim, na prática, de fato, né, o Fritz, o Ralph Hefferlein era aquele cara gente boa, né, que resolveu aplicar
as coisas do Fritz, mas na prática também tinha um outro problema aí, né? Tanto o Fritz quanto o Goodman, eles não tinham o doutorado reconhecido nos Estados Unidos quando eles foram publicar o livro Gestaltterapia. Então eles precisavam de alguém com um título. E aí o Hefferlein meio que, sabe aquela coisa assim, me empresta teu nome para estar no trabalho? Sabe assim? Foi uma coisa um pouco também nesse sentido. Mas ele realmente participa. O Hefferlein era, para vocês terem uma ideia, como o Hefferlein era um cara meio perdido do rolê, ele trabalhou com Skinner, né? Tradução da transcrição de trabalhos de psicologia experimental. Né? Então ele era um cara bem fora mas ele tinha sido cliente do Fritz durante muito tempo, ele tinha uma proximidade com o grupo, mas era alguém ali que trazia essa discussão. E aí vamos pensar justamente essa articulação, tá, gente? Entre a problemática da autorregulação organísmica e a problemática do ajustamento criativo. Né? Por que a gente vai precisar pensar esses conceitos de modos distintos, entendendo essa dualidade? Então, como eu disse para vocês, o Fritz era psicanalista, né? Mas, de novo, é sempre importante a gente ressaltar isso. Né? O Fritz ele era um psicanalista, mais um psicanalista reichiano, né? Por mais que o Reich ainda não tivesse rompido completamente, né, as ideias, vamos dizer assim, com a ideia da psicanálise tradicional, ele já vinha trazendo uma série de compreensões que tinham a ver ali fundamentalmente com vamos dizer assim, com o pensamento psicanalítico, da análise do caráter, né? Ele já estava começando a desenvolver algumas ideias vinculadas a isso, a releitura marxista da psicanálise, uma releitura materialista da psicanálise. Reich já vinha trabalhando essas ideias, e o Fritz ele vai ser formado fundamentalmente por essa perspectiva, tanto ali pela influência reichiana, como também ele vai ser formado pela Karen Horner, né, que inclusive o orienta que ele vá para Frankfurt continuar seus estudos lá. Em Frankfurt, o Fritz, ali ainda estudando como psicanalista, ele vai entrar em contato com as ideias de Kurt Goldstein, né, que foi um importante gestaltista, um cara que criticou muito fortemente o pensamento gestaltista por novos vieses, mas ele fazia uma coisa muito interessante, que era reler a teoria gestaltista em termos organísmicos, vamos chamar assim. Né? Então, o Fritz vai passar por um processo muito interessante, que é, ao mesmo tempo que ele tinha uma formação analítica, estudando psicanálise, estudando os primeiros textos freudianos, estudando a leitura da análise do caráter do Reich, estudando ainda a pré-história das ideias da Karen Horner, que só vão ser desenvolvidas nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que ele estava estudando tudo isso, ele estava estudando neurologia como médico assistente do Kurt Goldstein, ali em Frankfurt. Paralelo a isso, você tinha Laura, que era psicóloga, né, assim, com uma discussão muito forte sobre desenvolvimento social, sobre psicologia, que hoje a gente poderia chamar de uma certa psicologia social, e fazia a tese de doutorado dela sobre psicologia da Gestalt, estudando as ideias do Wertheimer. Também fazendo a formação dela como psicanalista, mas extremamente frustrada com os resultados que ela alcançava como analista. Né? A Laura chega a dizer na biografia dela que ela chegava a ficar frustrada de por que ela tinha, às vezes, muito mais insights quando ela estava desenvolvendo a prática da dança, né, ou da euritmia, né, das práticas corpóreas, do que quando ela estava em análise. Então, isso leva ela, mais tarde, a integrar dentro do pensamento gestáltico discussões da dança, da arte, da pintura, da música, né? Ela era pianista, e etc. Então, você tem ali em Frankfurt essa configuração,
né, esses dois psicanalistas, entre aspas, mas enfim, fazendo suas formações como psicanalistas, estudando gestaltismo, estudando teoria organística, psicologia organística, enfim. E aí, gente, é muito importante que a gente consiga delimitar o que é que nós estamos chamando de práticas organísticas, né? O Goldstein, ele vai ser um teórico muito importante que vai integrar discussões que tinham a ver já com o pragmatismo ali do John Dewey, né? Que tinha a ver com ideias do gestaltismo, que já estava pegando alguns elementos das ideias do Jan Smuts, que depois o Fritz vai ter mais contato, né? Que é o criador da teoria holística. Então, grosso modo, o que vai acontecer? Qual é a grande sacada, vamos dizer assim, do gestaltismo, para além da ideia específica das figurinhas? Né? A gente adora falar do gestaltismo olhando para a discussão das figurinhas. O gestaltismo, ele vai entender uma coisa muito importante, que é o nosso processo perceptivo, ele não se constitui a partir de uma soma de pequenos elementos que mentalmente a gente vai organizar e construir uma figura. A gente vai ter dois princípios básicos no gestaltismo que vão ser muito importantes. O primeiro é que percepção não é um processo, digamos assim, mediado por uma consciência reflexiva. Ou seja, perceber algo é, digamos assim, constituir um determinado objeto sem que isso passe por um processo reflexivo. Então, se eu, vamos dizer assim, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Então, vamos pegar aqui. Se eu olho, pegar o basicão do basicão. Né? Eu consigo compartilhar, João, alguma coisa? Acho que sim, né? Consegue sim. Ótimo. Então, se a gente pega o classicão, né? Quando eu olho para cá e vejo, né, ou um jarro, ou um rosto olhando para o outro, quando eu olho para essa imagem, isso não se faz de uma maneira em que eu, vamos dizer assim, de que isso já está implícito na própria figura. A gente constitui esse objeto. Do mesmo jeito que se eu vier para cá, né, cadê os mais bativos, outros dos clássicos? Aqui, eu gosto desse aqui. Né? Então, quando a gente olha para cá, né, e a gente vê um triângulo e outro invertido de cabeça para baixo, né, assim, uma vez eu mostrei essa imagem em sala e um aluno diz assim: Marcos, parece que esse outro triângulo que está de cabeça para baixo, o branco é mais branco do que o branco do fundo, né? Porque eu vejo o contorno. Vejam que a gente constitui esse contorno, mas, ou seja, é algo que a gente, enquanto consciência, faz, a gente produz esse desenho, a gente constitui esse triângulo invertido, mas a gente não precisa pensar racionalmente para fazer isso. Né? Então, o gestaltismo, ele nos mostra que o processo perceptivo, ele não e no final das contas não tem nenhum triângulo aí, né, Kaique? Então, o processo perceptivo, ele é algo ativo, né? Até Dewey se acreditava que os organismos vivos eles eram meramente passivos ao ambiente, inclusive perceptivamente, ou seja, a gente era bombardeado por uma série de estímulos e aí a gente respondia a esses estímulos. O que o gestaltismo nos mostra? Que perceptivamente a gente não como é que eu poderia dizer assim? A gente não é passivo ao ambiente, a gente constitui os objetos que a gente percebe. Então, há uma capacidade ativa, perceptiva, de constituir aquilo que percebemos. Mas tem uma coisa muito interessante aqui que rompe radicalmente com 600 anos de filosofia, que é ativo, mas não é racional.
Então, o que o gestaltismo está dizendo é que nós temos uma capacidade de constituir os objetos que percebemos sem que isso passe por uma capacidade racional de produzir isso. Isso seria observado nos seres humanos e isso é observado nos animais. A gente pode usar um outro nome, talvez mais palatável para a gente. Né? Assim, essa capacidade ela é pré-reflexiva. Ela não é mediada pela reflexividade. Então, vejam que aqui a gente tem dois princípios básicos importantes do gestaltismo. O primeiro é, nós constituímos os objetos, e segundo, perceber é perceber relações. Eu não percebo as coisas isoladamente, eu percebo o modo como as coisas se relacionam. Se a gente volta lá para aquela figura dos triângulos, por que eu vejo dois triângulos? Né? Porque eu vou relacionar essas pontas com esses círculos faltando pedaços, e quando eu crio toda essa relação entre esses objetos, eu vejo aí dois triângulos, um para cima e o outro para baixo. Então, perceber não é juntar um monte de partes isoladas, é perceber relações. Algumas pessoas até poderiam dizer assim, mas Marcos, eu não teria que já saber o que é um triângulo para poder ver um triângulo ali? Provavelmente sim. Mas não tem a ver com saber ou não saber o que é um triângulo. Tem a ver com o fato de que construir um processo perceptivo é sempre perceber como essas coisas se relacionam. Então, por que isso é importante, gente? Porque isso rompe radicalmente com a ideia de que somos meramente passivos ao ambiente. E segundo, que a gente teria a capacidade de produzir um entendimento sobre alguma coisa sempre tem a ver com a nossa reflexão. E não. A gente atribui significado às coisas sem precisar refletir sobre isso. Por isso que mais tarde Merleau-Ponty vai ser um grande vamos dizer assim, entusiasta do gestaltismo. Porque ele foi a partir dessa perspectiva que ele vai dizer, olha, constituir sentido no mundo, constituir significado ao mundo, não é um processo reflexivo. Ele é pré-reflexivo. Tudo bem até aqui? Uma questão? Vocês viram para mim? Tá. O que o Goldstein vai fazer? Né? Os gestaltistas estavam dizendo isso, né? E Keller, Kafka, estava toda essa galera lá em Frankfurt debatendo essas coisas. E Fritz e Laura lá também. Goldstein, Kurt Goldstein, que era médico, neurocirurgião, ele vai estudar essas ideias do gestaltismo e ele vai ampliar isso para um processo, vamos dizer assim, eminentemente organísmico. Né? E aí o que é que isso vai acarretar? Né? Para o Goldstein, ele começa a perceber uma coisa que os médicos ingleses estavam começando a discutir já há um tempo, que é, para eu entender um organismo vivo, eu não posso entendê-lo a partir de partes isoladas ou separadas. Que aí é um princípio básico também do modelo gestaltista. Né? Quando os gestaltistas diziam que o todo é diferente da soma das partes, o que eles estavam querendo dizer é, quando eu compreendo determinada experiência, né? Quando eu compreendo determinado processo perceptivo, eu preciso entender que esse processo perceptivo ele não se faz a partir do somatório de pequenas partes. Mas que se eu olho para as partes isoladas, isso me produz sentidos e entendimentos diferentes do que se eu olho para a totalidade. Quando eu vou para o entendimento organísmico, isso é mais explícito. Né? Se eu quero compreender vamos dizer assim, se eu quero compreender o sistema circulatório, se eu quero compreender o funcionamento do coração, eu não posso olhar para o coração de maneira isolada. Eu preciso entender como o coração está ligado a um sistema circulatório, como isso implica no pulmão, como o pulmão implica enfim, na oxigenação do cérebro, e aí como que então olhar para o organismo como totalidade me dá um entendimento muito diferente daquele que é olhar para as coisas de maneira puramente isoladas.
né? Só para ilustrar, Marcos, né? Me veio um exemplo muito ilustrativo. Minha sogra, né? Minha sogra teve um câncer de mama e uma das coisas que o oncologista dela diz né, assim, de modo geral, os organismos suportam a quimioterapia. O principal, às vezes, não é nem a agressividade do tumor, mas como esses órgãos vão suportar. Porque, às vezes, o que produz uma falência, né, a morte do sujeito, é o coração, né? Não é a célula cancerígena em si, é o rim, é o pâncreas, né? É o fígado, né? Então, acho, né? Recordei disso para talvez ilustrar isso. A gente tem ideia, o que mata é o câncer, às vezes não, às vezes o que mata é o prejuízo ao sistema como um todo, né? Isso. E isso é importante porque quando o Goldstein começa a discutir isso nos termos de uma, vamos dizer assim, nos termos de uma investigação neurológica, e aí um adendo, né? O Goldstein ele foi médico de campo de batalha na Primeira Grande Guerra. Né? Então ele atendeu soldados que vinham com lesões cerebrais advindas ali do contexto de guerra. Né? E o que ele começa a perceber, né, e depois em Frankfurt ele vai coordenar um hospital específico de lesões cerebrais, ele começa a perceber como que, por exemplo, uma lesão estabelecida numa determinada área do cérebro, ela alterava dimensões muito maiores do que aquela área específica. Né? Ou seja, vamos pegar aqui talvez um exemplo mais próximo da gente. Né? João falou aí, por exemplo, do câncer de mama. Do ponto de vista neurológico, a gente pode pensar o Herbert Viana. Né? Se vocês lembrarem, o prognóstico do Herbert Viana, quando ele caiu lá do avião, era que provavelmente, pela perda encefálica dele, tanto massa mesmo encefálica que ele perdeu, ele provavelmente não iria conseguir lembrar de nada, né? Não iria conseguir falar, provavelmente ele iria só vegetar. Né? E aí eles diziam assim, olha, provavelmente ele vai ficar em estado vegetativo. Se ele não ficar em estado vegetativo, ele não vai conseguir se comunicar. Não, minto. Ele não vai conseguir ter, porque a área da memória de longo prazo dele estaria afetada. Então ele não ia conseguir guardar informações. E ele também não iria conseguir se comunicar adequadamente. Né? Inclusive, o Herbert Viana ele chegou a acordar algumas vezes e aí perguntavam o que é que tinha acontecido, né? E eles já viram que ele ia conseguir se comunicar. Contavam que a esposa dele tinha morrido, ele chorava, né? E apagava. Quando ele acordava de novo, ele perguntava de novo o que é que tinha acontecido. Na terceira vez, eles pararam de contar que a esposa tinha falecido, porque era só uma situação de muito sofrimento e ele não guardava. E foi quando chegou uma das primeiras conclusões: o Herbert Viana não vai ter mais memória de longo prazo. O que é que aconteceu na prática? Hoje, o Herbert Viana lembra de tudo perfeitamente bem, se comunica, canta, vamos dizer assim, compõe, né? Continua compondo. Mas por que isso acontece? Porque outras áreas do cérebro dele assumiram a função da área perdida. Hoje isso é chamado de plasticidade cerebral. O Goldstein estava começando a estudar isso lá na década de 20. Quem que estava como médico assistente dele naquela época? Fritz Perls. Então, o que o Goldstein se interessava? Né? Imaginem o seguinte, ele chegava lá e tinha um soldado que tinha perdido um braço. E aí ele ficava lá, fazia a cauterização, né, assim, os primeiros socorros, o soldado ia almoçar. Quando o soldado ia almoçar, iam lá entregar uma bandeja para ele, o soldado pegava do lado da bandeja como se tivesse o outro braço para pegar do outro lado. O que aconteceu com a bandeja? Ela caía. Aí o Goldstein dizia, poxa, se ele não tem o outro braço, como é que ele parte do pressuposto que tem? Aí ele ia lá para as teorias clássicas, behavioristas. Ele faz isso porque ele está condicionado. Só que aí, quando ele fazia a cauterização correta, né, primeiro ele fazia só os primeiros socorros, depois quando ele fazia realmente o processo ali de, não sei os nomes das coisas, mas enfim, para
enfim, fazer a cauterização do nervo, né? E aí, inclusive, a pessoa, antes desse processo, se queixava do membro fantasma, né? Vocês lembram disso? Aquela sensação de que você tem o braço sem ter. E aí ele ia observar essa pessoa, e o que é que acontecia na prática? Quando a pessoa ia pegar a bandeja, aí ela botava a mão no meio, porque agora ela partia do pressuposto que não tinha mais o braço. Aí o Goldstein dizia, poxa, ontem o cara estava condicionado, hoje não está mais, é porque derrubou. O que foi que aconteceu? Só que chegava um segundo lá, e aí ele já fazia todo o processo, e quando ele já fazia todo o processo, essa pessoa não tinha a sensação do membro fantasma, ela já botava a mão no meio. E aí o Goldstein dizia, poxa, esse outro não está condicionado? O que está acontecendo aqui? E aí o Goldstein se dá conta de um processo muito importante, que é, imaginem o seguinte, vou usar esse exemplo, pelo amor de Deus, eu não estou jogando praga em ninguém, tá, gente? É só um exemplo. Mas imaginem quando vocês forem levantar da cadeira, terminar aqui a aula, vocês tacarem o dedo mindinho de vocês na quina da porta. Vocês sabem que dor é essa que eu estou falando. Tá? Quando você taca o dedo mindinho na quina da porta, não acontece ali uma coisa de você dizer assim, meu Deus, que dor insuportável. Ah, já sei. Vou colocar o peso do meu corpo no outro pé que está doendo, para que esse que está doendo sinta menos dor. Ninguém faz isso. Deu com o dedo na quina da porta, você já sai pulando e mancando, não é verdade? Olha só. Você bate o dedo mindinho na quina da porta e, sem precisar de um ato reflexivo, você já redimensiona toda a tua estrutura corpórea. Todo o teu peso corporal é redistribuído. Você modifica todo o teu centro de massa e todo o teu equilíbrio em função do dedo mindinho doendo. Eu estou usando o dedo mindinho para a gente entender como a dor no dedo mindinho modifica toda a tua estrutura corpórea. E é isso que o Goldstein, então, descobre. Uma alteração em um ponto específico não mexe só com a estrutura naquele ponto específico, ela modifica toda a tua estrutura corpórea. Uma lesão num ponto específico do cérebro não altera só aquela área, ela altera toda a tua estrutura cerebral, toda a tua estrutura neurológica. É isso que o Goldstein, então, compreende que é a dimensão fundamental do organismo. O organismo ele tem uma capacidade intrínseca de se reorganizar de acordo com as adversidades ou com o que acontece na sua relação com o meio, sem que precise de um ato reflexivo. Né, Marcos? É o princípio, né, da regulação organísmica que ele sugere, né, que se soma a um outro conceito também muito interessante, que vai compor a teorização da gestalterapia, que é o conceito de homeostase, né, e que eu sempre lembro disso, né, muito interessante como de forma sincrônica, investindo sobre experiências, fenômenos que são análogos, mas não são idênticos, o Vygotsky também pensa na defectologia, né, isso, né, cara, assim, como tem algo aí muito, muito coerente entre, né, as duas teses, né, a do Vygotsky e a do Goldenstein. Assim, a gente pode dizer, né, João, assim, que o Goldstein, ele vai ser, assim, fundamental numa mudança paradigmática no século XX. Se você pega, por exemplo, quem foi um grande leitor de Goldstein? Piaget, né? Outro grande leitor de Goldstein, Rogers, o Angial, né? O Vygotsky, que vai ter uma inferência ali, qual é o nome dele? O Arthur. Conheceu o Arthur? Arthur que hoje está O Arthur hoje ele está na Inglaterra. Ele fez o doutorado na UFC. E ele estudou a teoria histórico-dialética do Vygotsky, e ele descobriu uma interlocução entre o Vygotsky e os gestaltistas. Né? Qual foi a influência dos gestaltistas no Vygotsky, que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. Né? Mas um outro, né, assim... Merleau-Ponty, né? O Merleau-Ponty cita diretamente o Goldenstein. Merleau-Ponty é um gestaltista e um goldsteiniano, assim,
de carteirinha. O próprio Canguilhem, com a problematização do normal e do patológico, vai ter uma influência muito forte do Goldstein. Então, eu digo que o Goldstein ele realmente vai mudar radicalmente uma série de compreensões que a gente vai ter do entendimento sobre, enfim, o que é o ser vivo, né? No contato, né, cara, com alguns colegas da academia, médicos, né, e dos cursos de saúde, entre os profissionais da medicina, eles dizem, né, assumem que o Goldstein é o pai da psicossomática. Sim. Né? Sim. Então, e até assim, ó, um dos principais livros do Goldstein, o Organismo, né, o The Organism, o prefácio mais recente, vamos dizer assim, é escrito pelo... Como é o nome dele? Escreveu o homem que confundiu sua mulher com o chapéu, Alucinações Musicais. Lembra o nome dele? É um neurologista contemporâneo. Oliver Sacks. Oliver Sacks, obrigado. Ele mesmo. Oliver Sacks prefaciou o livro, as versões mais recentes do The Organism, né? Então é realmente isso, assim, ele realmente mudou paradigmaticamente o entendimento sobre tudo, né, assim, do ponto de vista organismo. E aí vamos lá, vejam se vocês conseguem, se vocês seguem assim o mesmo raciocínio do Fritz, né? O Fritz Perls, como eu disse para vocês, ele era um psicanalista. Quais são 3 grandes contribuições que a gente pode estabelecer da psicanálise? Né? Eu sempre brinco, assim, eu já fui extremamente criticado, né? Eu disse que eu sou um psicanalista mal resolvido, né? Porque eu gosto do livro Gestalterapia, porque eu falo de psicanálise. E eu sempre brinco que eu aprendi com o Fritz que eu sou eu e você é você. Então o problema dele com a psicanálise é dele. Se ele é frustrado por Freud, isso é problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu gosto do bom velhinho, não tenho nada contra o Freud. O bichinho só foi limitado em algumas coisas, mas ele era bem intencionado, o rapaz tinha boa intenção. Né? Quais são as 3 grandes contribuições que a psicanálise ela produz também de mudança paradigmática no século XX? Eu gosto de elencar 3 que para a gente vão ser muito importantes. O Freud vai ser o primeiro a entender, do ponto de vista médico, né? Isso na filosofia já vem sendo discutido há muito tempo, mas o Freud vai ser o primeiro a dizer que nós somos orientados muito mais pelo que a gente não sabe do que pelo que a gente sabe. De que somos constituídos por uma dimensão muito mais não refletida do que reflexiva. Isso inverte a lógica da modernidade. A modernidade entendia que o que nos orienta é a reflexividade. O Freud vai dizer o que nos orienta é a nossa dimensão passional. Né? A Elizabeth Hune-Nesco, né, que é uma historiadora da psicanálise muito importante, ela diz que Freud, né, nisso que você traz, né, Marcos, Freud foi um dos responsáveis pela uma das 3 feridas narcísicas do Ocidente, né? Isso. O Einstein compõe a outra e não sei se é o Nietzsche ou Marx, né? Agora me escapa se quem é a terceira figura, né? Mas isso, né? É isso, né? O sujeito do Ocidente é um sujeito orgulhoso da sua racionalidade e o Freud aponta para isso, assim, ó, o que vocês acham que vocês estão decidindo, vocês não estão decidindo coisa nenhuma. E isso é muito importante, porque isso, de fato, desmonta, né, essa ideia de uma racionalidade como aquilo que nos orienta. E o que o Freud está dizendo é que somos muito mais instintuais, passionais, pulsionais do que racionais. A segunda grande contribuição do Freud, né, assim, é que o sintoma ele é muito mais uma solução do que um problema. A construção do sintoma, né, a posição fóbica, obsessiva ou histérica não tem a ver com um problema, mas tem a ver com uma solução. Isso é fundamental para todas as psicoterapias. Entender que aquilo que se mostra como sintoma não é um problema a ser resolvido, mas é um modo possível de psiquicamente se estruturar frente àquela situação. E a terceira grande contribuição
inovadora, né? Assim, ninguém nunca tinha pensado nisso até hoje. Até hoje a medicina muitas vezes esquece desse princípio estabelecido do Freud, que o Freud foi o primeiro na medicina a dizer assim, que tal a gente prestar atenção no que a pessoa diz? Inovador. Até hoje tem muita gente que não lembra desse aspecto. Por que eu estou falando desses três aspectos, gente? Vamos seguir aqui o raciocínio do Fritz. Quando o Fritz estava lá com Goldstein, estudando o gestaltismo, o Fritz vai dizer assim, poxa, olha só, Freud construiu um entendimento muito avançado com ferramentas muito rudimentares. Por quê? Quais são as bases para que Freud possa pensar a teoria psicanalítica? A teoria associacionista, né? As teorias da física ainda newtoniana, uma biologia ainda pré-goldsteiniana, ou seja, uma biologia que entende o ser humano e os organismos vivos como meramente passivos. E aí o que é que o Fritz vai dizer? Ora, o que é essa dimensão não reflexiva que orienta nossos atos e que é o que adoece? Porque vejam só, o que Freud vai dizer é: nós não adoecemos de nossa racionalidade. A gente adoece de nossa dimensão pulsional. O neurótico não é alguém que não pensa adequadamente. O neurótico é alguém que reprime sua dimensão instintual. Isso é muito importante. Muito importante. Né? Fazer propaganda. Tá, João? Uma coisa que a gente vai discutir sábado na formação lá do Instituto Sorg. Né? Assim, então, isso é muito importante. E fundamental para a gente quebrar de uma vez por todas com nossa tradição racionalista. Nós sofremos não porque nossa racionalidade não domina adequadamente nossos afetos. Muito pelo contrário. Nós sofremos porque nossa dimensão afetiva está excessivamente controlada. Então, isso dá pano para manga para muita discussão. Inclusive, com a ideia de que você tem que controlar seus afetos, isso é um discurso dominado em todos os espaços. Quantas vezes na própria psicologia a gente diz assim, fulano chora por qualquer coisa, tem que fazer terapia. Para quê? Para aprender a se controlar. Então, nós ainda somos extremamente normativos, a gente ainda acredita que o objetivo da terapia é fazer a pessoa controlar seus afetos. Quando, na verdade, desde Freud, a gente já entendeu o avesso disso. É o excesso de controle que gera sofrimento. Mas aí o que é que o Fritz Perls vai fazer? O Fritz, ele vai dizer assim, que tal a gente substituir toda a discussão do psiquismo, aparelho psíquico, inconsciente, pré-consciente, enfim, recalque, e a gente colocar no lugar a ideia de autorregulação orgânica. Entendem? Então, se eu substituo o conceito de inconsciente do Freud pelo conceito de organismo, afinal de contas, o que é que o Goldstein ensinou para a gente? O que é um organismo? Essa totalidade que funciona sempre numa troca constante com o meio, de maneira pré-reflexiva. Então, no meu penúltimo livro, né, que eu publiquei, que chama Gestalterapia e Experiência de Campo, nesse livro eu levanto, inclusive, de maneira didática, e dizer assim, o que o Fritz faz é substituir o conceito de inconsciente por um inconsciente organismo. O Fritz vai dizer, eu não preciso do conceito de libido, eu não preciso do conceito de pulsão, eu não preciso do conceito de inconsciente, porque eu tenho uma coisa que é a dimensão eminentemente da autorregulação orgânica. O que é essa dimensão não reflexiva que orienta meus atos? A autorregulação. Então eu não preciso mais de toda a metapsicologia, eu posso trabalhar agora com um conceito unitário. Tá claro, gente, isso? Alguma dúvida até aqui? Não é possível. Vocês juram para mim, no fundo do coração de vocês.
Podemos ir para frente. Acho que dúvida há, né? Mas também há a expectativa de como você vai construir, né? A continuidade aí da tua reflexão, né, Marcos? Pois é, mas eu fico... Eu sou desses chato que fica perguntando o tempo todo, tem dúvida, tem dúvida. João, a dúvida é para ti. A Vitória está perguntando aí. Não, eu estava dizendo, né, Marcos, na medida em que você traz essa ideia, né, de que um excesso de controle, né, não é exatamente aquilo que necessitamos, né, mas que às vezes aquilo que a gente adere, né, na coisa de uma psicologia que é muito mais disciplinar, né, do que uma psicologia que vai favorecer aí, né, uma consciência e uma melhor política dos afetos. Porque quando a gente pensa, né, nessa questão daquilo que o excesso de controle, né, produz, né, as nossas inibições, né? A neurose ela é muito pensada na gestalterapia a partir dessas inibições de contato, né, dessas interrupções de contato. Então, o que eu quis foi, Vitória, expor isso, né, de que né, a neurose se caracterizando, né, justamente por uma necessidade de manter laço com a cultura, que é marcada por esse excesso, né, e aí a gente, de certa forma, né, vive a produção de uma série de inibições, né, ao invés de uma consciência, né, e de uma resposta mais alinhada com essa experiência organísmica, a gente assume, né, o que o Peus falava bastante disso, o Yontef retoma, que é aquilo da regulação deverística, né? Uhum. É um termo que às vezes a gente tem algumas pessoas que não gostam tanto, mas eu gosto, né? Eu acho fiel aí. Porque o que o Fritz vai fazer, né, assim, quando ele começa a reler toda essa teoria a partir de um substrato organísmico, ele consegue fazer uma coisa que foi um grande projeto, vamos dizer assim, do Fritz Perls, que é tentar entender uma dimensão unificada, né? Nos textos pós-livro Ego, Fome e Agressão, o Fritz está muito interessado em tentar criar uma compreensão clínica que ela possa, em alguma medida, superar o pensamento dicotômico. Para o Fritz Perls, se ele está pensando a partir de uma teoria organísmica, se ele tem uma referência holística, como ele vai utilizar, eu preciso tentar entender o organismo como totalidade. Né? Então, para o Fritz, não faz o menor sentido eu pensar qualquer tipo de diferenciação entre mente e corpo. Né? O Fritz, no Ego, Fome e Agressão, ele vai dizer a gente precisa superar essa divisão, vamos dizer assim, mental, afetivo, a alma e o corpo, como se fossem três dimensões distintas. Né? Ao ponto de que, assim, dá um exemplo que eu sempre gosto de usar. Né? Se eu mostro para vocês esse celular, e eu peço para que vocês descrevam o celular, eu poderia dizer assim, vocês dizem para mim, eu estou vendo uma capa preta, 3 câmeras e uma coisinha do flash. Né? E eu digo, não, eu estou vendo aqui a minha lista de tarefas de amanhã. Por que a gente, né, pode ser óbvio o que eu vou dizer, mas por que a gente está vendo coisas diferentes? Porque estamos olhando de pontos de vista diferentes. Agora, por mais óbvio que isso seja, eu vou falar uma frase que talvez não vá fazer o menor sentido para vocês, que é, faz sentido eu dizer que essas 3 câmeras, elas causam a minha lista de tarefas? Não. Essa frase nem sentido faz. Por que eu estou falando isso? Porque é aí que o Fritz vai dizer, por isso que não faz sentido eu dizer que algo corporal causa algo mental, ou algo mental causa algo corporal. Porque o que a gente chama de mente, corpo e alma não são outra coisa senão 3 pontos de vista do mesmo processo. Então eu poderia dizer assim, uma raiva grande, ela causa gastrite? Não. Né? Raiva e gastrite é a descrição de 2 processos, melhor dizendo assim, raiva e gastrite são a descrição de 2 pontos de vista do mesmo processo. Uma pessoa até poderia, uma vez eu estava falando disso em sala, e uma pessoa disse assim, não, Marcos,
primeiro eu tenho a raiva, depois eu tenho a gastrite. E aí o que eu sempre digo, olha, quando você está doendo, é porque você já está muito lascado. Né, assim. Então a dor não significa que a gastrite começou ali. A dor significa que inflamou. Né? Então você já está muito lascado. O processo é um só. Não existe essa coisa abstrata chamada raiva. A raiva é uma série de processos. Né? Tem a ver com a tua expressividade, tem a ver com a maneira como tu pensa excessivamente sobre determinada coisa, a maneira como tu fica vermelho, a maneira como tu respira mais profundamente, enfim. Aí a gente poderia descrever um monte de coisa aqui disso. Tem a ver com o contexto em que a gente está inserido, com as relações que vivemos, né, Marcos? Isso. Então, grosso modo, a gente pode dizer que o projeto do Fritz, atrelado a uma leitura organísmica, ela está constituída a partir dessa ideia de uma unidade mente-corpo. O Fritz ele vai ser alguém que vai tentar a todo custo superar a dicotomia entre consciente e inconsciente, a dicotomia mente-corpo, a dicotomia racional e emocional. Essas três dicotomias, para o Fritz, elas são erros que geram, né, e ele vai descrever isso, principalmente ali nos textos pós-ego, fome e agressão, ele vai dizer, isso inclusive gera uma série de processos neuróticos, né, que inclusive criam uma linguagem neurótica. Ele até vai dizer, né, assim, esqueci agora o texto, do Stagestalt, né, ali dá um texto da década de 40, que ele vai dizer assim, como a gente vai conseguir criar uma pessoa unificada com uma linguagem dicotômica. Então, essa ideia para o Fritz, ela é muito importante como algo que vai ser constituído aí, né? Ora, aí é aqui onde chega um ponto muito importante. O Fritz, e é isso que eu defendo, por exemplo, no Duas Faces da Gestalterapia, né, que foi meu primeiro livro. Eu defendo isso no Ontologia Gestáltica, que é meu segundo livro, e defendo isso no Gestalterapia Experiência de Campo, que é esse sobre gestalterapia mais recente. O Fritz ele é um teórico organísmico. Ele faz parte do paradigma organísmico. Ele está dentro das ideias do Goldstein e não é à toa, e aí isso dá pano para a manga para muita coisa que não vamos entrar aqui, que por isso que aqui no Brasil foi tão possível, né, fazer uma coisa que existe, de certa forma, nos Estados Unidos, mas aqui ganhou muito mais corpo, de uma associação entre o pensamento do Fritz e o do Rogers, por exemplo. Né? Que é outro teórico organísmico. Né? Assim, o que significa pensar organismicamente? Pensar isso a partir dessa totalidade. O Goldstein, inclusive, quando ele sai da Alemanha e ele vai para os Estados Unidos, né, que ele vai participar muito diretamente dos debates ali da psicologia humanista americana, né, que ele vai participar muito fortemente dos debates, inclusive junto com Angial, junto com Rogers, né, que vai participar da criação da divisão da psicologia americana organísmica, ele vai estabelecer alguns princípios sobre o que significa pensar a partir de uma leitura organísmica e da autorregulação, que, de certa forma, estão implícitos no pensamento do Fritz Perls. Que princípios são esses? Né? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês, a gente poder estabelecer algumas dessas ideias. Perdi vocês. Gente, desculpa que o cachorro aqui está sofrendo. Aqui do lado, reclamando. Primeiro ponto, né? Só um segundo. Tem um gato na porta de casa que o diabo do cachorro está latindo, brigando com ele ali. Então, primeiro princípio, o que afeta uma parte do organismo afeta a totalidade. Né? Segundo princípio, qualquer fenômeno biopsicoespiritual ocorre no organismo. Guardem essa ideia. Isso é uma ideia fundamental que o Fritz também entende. Marcos, mas
O Fritz fala da relação do organismo com o ambiente, mas lembrem-se que o conceito de self no Fritz, o conceito de personalidade do Fritz, é a ideia de um organismo como totalidade. O que somos é aquilo que somos organismicamente. Certo? Terceiro, compreender o funcionamento do organismo para depois compreender seus componentes, que a gente estava discutindo. A partir da pessoa normal, entendemos que a organização é um estado natural do organismo e a desorganização é um estado patológico. Para o Fritz Perls, o que é a neurose? A neurose é um modo habitual como a gente vai interrompendo o nosso fluxo organímico. Né? Então, para Fritz, o que gera angústia ou ansiedade? Né? Assim, isso ele aprende com Goldstein. É a desregulação organísmica. E é por isso que o organismo busca meios de se autorregular. Quinto, existem leis que orientam o funcionamento da totalidade organísmica que não podem ser encontrados nas partes. Né? O organismo como totalidade, ele funciona a partir de um princípio autorregulatório que não tem a ver com as partes de maneira isolada. O organismo é motivado por um impulso dominante chamado de autorrealização. Fritz vai chamar isso de homeostase ou autorregulação organísmica. Primeiro ele chama de autorregulação, nos últimos textos ele vai chamar de homeostase. Mas outros textos ele vai preferir chamar de realização de um potencial, né? Baseado no qual o organismo está sempre se organizando para realizar suas potencialidades inerentes por todos os meios ao seu alcance. Sétimo ponto, o organismo é um sistema aberto, no entanto, tende-se a diminuir a influência do meio externo para ressaltar os meios de crescimento inerentes ao organismo. Destarte, faltou ali um tempo. O meio pode influenciar, mas não determinar o organismo. Assim como o organismo não pode controlar o meio, mas pode se adaptar a ele. Oitavo ponto, não há nada naturalmente mal no organismo. Isso só ocorre se lhe for negada a oportunidade de desenvolver-se conforme sua natureza. Nono ponto, pode-se apreender mais estudando uma pessoa do que estudando só uma função isolada. Vejam, Marcos, mas, por exemplo, essa ideia de que o organismo tende a diminuir a influência do meio externo para ressaltar o meio de crescimento inerente ao organismo. Isso aparece na gestalterapia? Claro que sim. O nome que o Fritz Perls vai dar para isso é autossuporte. Qual é o objetivo do autossuporte? É que a gente desenvolva cada vez mais nossas capacidades intrínsecas para que a gente não seja tão influenciado pelo meio e consiga se desenvolver de maneira mais adequada. Certo? Então, o organismo ele tem uma capacidade intrínseca de desenvolvimento e crescimento que a gente perde a confiança nisso quando a gente se deixa levar muito por uma, como é que falaste, uma autorregulação deverística, né? Então, esse princípio, que é o princípio da autorregulação, é um princípio que Fritz aprende com Goldstein. Né? Então, a ideia do Fritz é como eu desenvolvo cada vez mais esse processo de autorregulação e de autonomia da minha capacidade organísmica e da minha totalidade como eu sou. Psicoterapia serve para essa pessoa aprender a bancar quem ela é. Né? Então, vejam que para Fritz, self, organismo, personalidade, né, são tudo a mesma coisa, porque, na verdade, vai depender da época que o Fritz está escrevendo. No Ego, Fome e Agressão, ele usa mais o termo organismo e começa a falar um pouquinho em self, mas nos Estados Unidos, ele já começa a usar mais explicitamente o termo self e o termo personalidade, porque era o termo da moda ali, da psicologia, das teorias da personalidade, que a gente vai encontrar o Rogers, o Angial, depois o Moreno chega, enfim, a panelinha toda ali. Então, a ideia é o desenvolvimento cada vez mais dessa autonomia do organismo. Dúvidas até aqui? Questões? Perguntas? Provavelmente vou antecipar algo, tá, Marcos? Mas nessa ideia, né, de autorregulação, me vem muito, né, Estou te ouvindo, tá? Um traço que é da modernidade, que é de um super investimento na ideia do indivíduo. Né? Uhum. Então, me parece que quando o Perls traz, né, essa ênfase na ideia da autorregulação, e é importante frisar, né,
quando ele fala de autorregulação organísmica, ele não assume que essa autorregulação organísmica ela é de forma deslocada, alienada, né, do ambiente. Mas há, né, um privilégio que se assume ao organismo do que ao ambiente. Estou correto, né? Sim, sim, sim. Então, de certa forma, isso acaba trazendo na gestalterapia, talvez, um princípio um pouco mais individualista. Você concorda, entende? Sim, sim. Eu acho que sim. Essa é vou já defender essa ideia, né? Mas sim, há uma ideia intrínseca, inclusive implícita na oração da Gestalt, né? Por exemplo, o Sérgio, né? Sérgio Lísias, que foi nosso querido e amado professor, o Sérgio ele dizia que a gente precisava fazer uma nova versão, né? Ele dizia assim, né? Que eu sou eu, você é você, não estou no mundo para viver suas expectativas, né? Se nos encontrarmos será lindo, se não, você que está perdendo. Então ele dizia essa adaptação. Então, mas veja que isso está muito atrelado, inclusive, ao movimento de autonomia, do movimento hippie, né, do movimento de contracultura americano, dessa ideia de banca quem você é e assuma o teu desejo. Né? Mas aí eu acho que talvez tenha algo, e eu sei que você tem leituras, né? Por isso que eu quero explorar, por exemplo, o Christoph Lasch, né? Que vai descrever a sociedade norte-americana como uma sociedade, né? Uma cultura do narcisismo. Né? O Lipovetsky vai estabelecer, né? uma crítica, uma reflexão de que o sujeito ocidentalizado ele acaba sendo um sujeito hiperindividualizado. Né? Então, me parece que não é óbvio, né? Porque o Lasch, quando ele vai descrever esse processo histórico da sociedade norte-americana, ele coloca a contribuição do movimento hippie, né? Numa ideia, né? De que a transformação do mundo fracassou, né? Na transformação coletiva, então que a transformação do mundo se daria a partir de uma transformação individual, numa transformação interna, né? Então, se você quer transformar as relações, se você quer transformar o mundo, transforme primeiro assim, né? É isso, assim. Eu acho que assim, eu acho que esse é o pontapé para a gente agora entrar na discussão do ajustamento criativo, porque eu acho que sim, o Fritz, eu sempre na conclusão do Duas Faces da Gestalterapia, eu faço uma brincadeira dizendo assim que o Fritz ele era um alemão que se deixou, como é que eu posso dizer assim, ele se deixou ser contaminado, não sei se a palavra é essa, mas enfim, eu acho que ele ficou entusiasmado demais, ou seja, ele se deixou levar por uma discussão eminentemente americanizada, né? Porque tem a ver justamente com isso. Isso tem uma pegada muito reichiana, inclusive, né? Num livro chamado A Contracultura, que vai discutir os movimentos de contracultura ali, dos primeiros movimentos anarquistas americanos e tal, eles defendem essa tese, né? Assim, que isso tem um efeito reichiano, que é isso, né? Para que você faz terapia? Para mudar a você mesmo, para que você se ocupe menos de você mesmo e consiga transformar o mundo. Então, quer mudar o mundo? Comece por você. Mas é óbvio que a gente tem que fazer aí um corte. Uma vez eu já vi uma pessoa dizendo assim, o Fritz, ele é alguém que está ali, vamos dizer assim, flertando com os discursos neoliberais. Não, peraí. Não, aí não. O Fritz, ele é um defensor desse movimento que o Rogers faz parte, que enfim, que o Goldstein faz parte, que é um movimento ali de transição da década de 60, dessa ideia do te banca, né? Assume teu desejo. É muito comum que as pessoas usem uma frase do Fritz, que eu acho ela descontextualizada, dizer assim, nem todo contato é nutritivo, nem toda fuga é patológica. Ele dizia isso, mas a gente tem que contextualizar isso. Para o Fritz, não vai te matar, viva.
ele é um experimentalista radical, né? Então, assim, eu vou... Isso aqui, sei lá, eu não quero experimentar isso. Não gostou, é aprendizado. Né? Então, o Fritz é um experimentalista. Então, não é que o Fritz ele esteja ali produzindo um discurso do individualismo, né, exacerbado. Não, ele está trazendo uma ética organísmica, uma ética do desejo, né, enquanto autorregulação. Né? Eu sempre brinco em sala de aula, quando eu estou falando sobre psicoterapia, que quando a gente está discutindo Fritz, que eu digo assim, que às vezes um dos aprendizados mais cruéis da psicoterapia é que as pessoas não se ocupam tanto da sua vida quanto você imagina. Né? Às vezes as pessoas dizem, o que será que as pessoas vão dizer do que eu estou fazendo? Deixa eu te contar um segredo, as pessoas não sabem nem que tu existe. Então, assim, isso é muito do Fritz. Né? Essa coisa libertadora de parar de olhar para fora como desculpa para você não viver. Né? Então, é muito forte desse movimento de uma ética experimentalista. Mas aonde que a gente vai poder dar um passo em relação a isso? Eu sempre gosto de ler, né? Para quem não conhece, esse aqui, ó, gente, é o Duas Faces da Gestalterapia, é um livro que eu publiquei pela editora Via Veritas, né? Inclusive, essa edição aqui, com um presente maravilhoso que eu recebi, que é o prefácio do Jorge Ponciano Ribeiro. E aí, na introdução, eu coloco uma citação da Laura, que ela escreveu, que ela fala numa entrevista que ela participa enfim, um livro chamado Fritz Perls Aqui Agora, Aqui Agora, né, espanhol. E aí ela diz assim, né, o seu ideal, falando do Fritz, era ser independente e autossuficiente. Porém, sua atitude refletida em sua oração gestáltica era a de uma adolescente. Eu faço minhas coisas, ou eu sou minha própria pessoa, tal como um adolescente que chega em casa, tira sua roupa suja, põe sua roupa limpa e sai, assumindo que sua mamãe se ocupará de tudo. Afirmar que alguém tem responsabilidade absoluta sobre sua vida é uma arrogância. A vida de uma pessoa sempre é interdependente da vida de outras. E o fato de ignorar isso significa ignorar o contato. Eu acredito que o Fritz ignorava isso em grande medida. Quem está dizendo isso é a Laura, não sou eu. Tá? Frase dela. Então, para Laura Pels, essa atitude do Fritz, muito autossuficiente, do autossuporte, era uma certa arrogância, de como se ele não precisasse de nada nem de ninguém para se bancar. E ela vai dizer, isso não é contato. Mas da onde que ela vai dizer que isso não é contato? Vejam só. Quando Fritz e Laura chegam nos Estados Unidos, o Goodman fica apaixonado pelas ideias que eles estão produzindo. Né? O Goodman, e aí, quem tiver curiosidade, né, tem esse outro livro aqui, ó, gente, chama Ontologia Gestáltica de Paul Goodman, que é a minha tese de doutorado, que eu faço, inclusive, um primeiro capítulo sobre a história do Goodman, quem ele foi e tal, que é um autor que muitas vezes a gente não lembra muito. O Goodman era a gente poderia dizer um anarquista, né, um crítico literário, a área dele era a literatura, mas um crítico político, um crítico educacional, que tinha uma grande leitura de psicanálise e que, como um ativista dos movimentos de contracultura, né, dos movimentos anarquistas, ele se interessava muito profundamente por aqueles autores que eram chamados os psicanalistas de esquerda, né, que eram os psicanalistas de base marxista, que ao contrário do que muita gente imagina e até historicamente nem sempre é muito divulgado, mas o Fritz e a Laura eram membros do Partido Comunista Alemão, né, eram grandes estudiosos do movimento marxista, inclusive o livro Ego, Fome e Agressão tem uma série de críticas de base marxista. Né? Mas, quando eles vão para os Estados Unidos, eles se interessam ali diretamente pelo pensamento do Goodman, as discussões anarquistas do Goodman, e por isso que procuram ele para ajudar, né, ali na construção do livro. O Goodman se interessa pelo trabalho do Fritz, se interessa por essa ideia de uma unidade organísmica, mas para ele faltava alguma coisa ali. Né?
o Goodman tem um texto dele que ele vai dizer assim, deixa eu ver, eu coloquei aqui, mas que ele vai dizer que o grande problema do pensamento Reichiano é justamente que ele dá maior ênfase ao organismo do que de fato o organismo consegue ser compreendido. O Goodman era um grande leitor de Husserl, pai da fenomenologia, e tinha um apreço muito importante pelo conceito de intencionalidade e a ideia dos fundamentos do pensamento fenomenológico. Por isso que, inclusive, eu defendo, e aí também é discussão para outros campos, que a gestalterapia, pensada a partir do Goodman, não do Fritz, ela é fundamentalmente fenomenológica de base husserliana. O livro Gestalterapia é um livro husserliano. Mas você pensa, né, e até fazendo referência a um cara que eu sei que você gosta muito, né, saudoso, né, mas o Afonso Fonseca, ele dizia que procurar no primeiro Husserl, né, gestalterapia, né, buscar fundamentação no primeiro Husserl, né, que é o Husserl mais cartesiano, que é um Husserl mais preocupado com a questão do método, né? Então, buscar esse Husserl na gestalterapia é encontrar, né, é procurar pelo em ovo, né, Marcos? Você lembra bem que ele dizia isso. Lembro, e eu tive brigas homéricas com Afonso por causa disso. Porque me parece que faz muito sentido, né? E aí você é um cara com muito mais leitura em Goodman do que eu para apontar isso, mas me parece uma coerência absurda pensar o último Husserl, o Husserl do Crises, né, já investindo nos conceitos de carne, né, já pensando a ideia da intersubjetividade, né, para fazer esse diálogo com a gestalterapia, né? E aí, pontuando, assim, o Goodman era mais um leitor desse primeiro Husserl ou do último Husserl? O que acontece? Ele tem uma leitura do último Husserl, mas ele é muito mais um leitor do primeiro Husserl. Eu brinquei isso, assim, quem me conhece sabe que eu sou alucinado pelo Afonso, né? Amo o Afonso do fundo do meu coração, foi uma das maiores perdas que a gente já teve da gestalterapia, sei lá, das últimas décadas, mas eu e o Afonso, a gente quebrava o cacete em palestra, né? E por isso que eu gostava dele, né? O Afonso era um cara extremamente amoroso, ao mesmo tempo que não corria de um debate. E me chamava para os eventos dele para a gente brigar. Era isso que eu gostava dele. Assim, uma perda irreparável. Mas por que eu digo isso, tá, João? Eu tiro isso do próprio Goodman, né? Que para mim é esse ponto que eu não concordo com o Afonso. Eu acho que o Afonso ele tinha uma leitura muito equivocada do Goodman e ele atribuía o livro Gestalterapia ao Fritz Perls, o que é equivocado a parte teórica. A parte teórica não é do Fritz. Eu acho que a gente tem documentos históricos suficientes para isso. Contar aqui um caso, né, bem rápido para vocês, para a gente entrar na discussão do ajustamento criativo. Quando o livro Gestalterapia ficou pronto, o Goodman enviou o livro para que o Wolfgang Keller, que era um grande nome do gestaltismo, que estava morando nos Estados Unidos na época, ele pediu que o Keller prefaciasse o livro Gestalterapia. O Keller responde dizendo que não vai prefaciar aquele livro, que achou horrível o livro, que não entende por que botaram o nome Gestalt no livro Gestalterapia, e que inclusive faz essa solicitação, né, que não chamem a abordagem de Gestalt, porque não tem nada a ver com a psicologia da Gestalt. E aí o Goodman responde à carta do Keller, e aí eu tenho um trechinho aqui da carta, que é traduzido, para mostrar para vocês. Só fazer um adendo, enquanto você encontra, né? A Laura concordava de não chamar de gestalterapia. A Laura pedia para ser a psicanálise existencial, né? Ela era radicalmente contra o termo, né? Mas o que vai ter lá no... Eu peguei esse pedacinho da carta, né? Ele vai dizer assim: estimado Wolfgang Keller, permita-me fazer alguns comentários para evitar mal-entendidos. Provavelmente você só teve tempo de ler as primeiras sessões. Se você tivesse chegado até a parte mais sistemática, a teoria do self no final do volume 2, né? Lembrando aquilo que o João falou, né? Assim, a versão original do livro, a primeira versão, a parte prática do Fritz era a primeira, que foi provavelmente o que o Keller leu.
Ele diz, suas observações seriam menos relevantes. Nós estamos tomando, blá, 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 vejam ali o final. Finalmente, deixe-me fazer um comentário sobre o título do nosso livro. É difícil encontrar um título que satisfaça 3 autores. O professor Hefferlein e Dr. Pels possuem conexões devocionais com a Gestalt. A doutora Laura Pels, esposa do Dr. Fritz e sua colaboradora durante 20 anos, fora, por exemplo, uma fervorosa discípula de Wertheimer. A respeito de mim, minha afinidade com a expressão dessas ideias é modernamente advinda, posso dizer, do livro Ideias, do Russell. É aqui, João, que eu digo que ele está sendo muito claro. A base dele é o livro Ideias, do Russell. Ou pelo sentido oposto do pragmatismo de John Dewey. Né? Então, o que tem de fenomenológico aqui para, inclusive, levar a gente a uma discussão do ajustamento criativo? O Goodman vai dizer o seguinte, olha, o Fritz foi genial em entender o organismo como totalidade, mas a gente precisa fazer um tratamento fenomenológico para a teoria do Fritz. E o que é que nós estamos chamando de um tratamento fenomenológico? Imaginem a seguinte situação, né? Assim, quando a gente faz aquilo que a gente chama de redução fenomenológica. Russell não foi, em hipótese nenhuma, psicoterapeuta, né? Ele não entendia nada de terapia, não era uma questão para ele. Ele queria fazer uma revolução do ponto de vista da teoria do conhecimento. Então, para Russell, era necessário a gente poder chegar a um novo princípio. Grosso modo, o Russell vai propor, né, a gente não vai ter tempo para aprofundar isso aqui, mas o Russell vai propor uma coisa que ele vai chamar de uma redução fenomenológica, ou seja, de que a gente busque encontrar o fenômeno tal como ele se mostra. Muitas vezes na psicologia, a gente vê isso de uma maneira muito superficial, que é dizer assim, o que é operar uma redução fenomenológica? É suspender os a priores. Né? Eu vou atender uma pessoa com depressão, então eu vou suspender o que o CID-10 chama de depressão, eu vou suspender as minhas outras ideias sobre depressão, eu vou suspender o que, sei lá, o que minha família, pessoas da minha família que têm esse diagnóstico. Só que o Russell, ele está propondo uma coisa muito mais radical do que isso. Ele está dizendo que a gente suspenda todo e qualquer preconceito. E quando ele diz todo e qualquer, ele não está brincando. É todo e qualquer. O que significa isso na prática? Gente, significa que a ideia de que há um eu, Marco César, que sou o terapeuta, que sou um indivíduo, que sou um organismo que está aqui dentro de mim mesmo, e que o meu cliente que tem depressão é um outro eu, um organismo em si mesmo que está dentro dele, essa ideia de um eu individual, o Russell vai dizer, isso também é um preconceito. Isso é uma invenção da modernidade. Se a gente for para determinadas culturas em África, existem dialetos que não têm a palavra eu, por exemplo. Sabe quando que a gente vai entender isso? Nunca. Porque a gente foi criado a partir da ideia de que é um eu individual. Então, a ideia de um eu individual que tem uma subjetividade interna, interior, que é de mim mesmo, da minha própria psicologia, isso é uma invenção moderna. Isso é uma invenção da modernidade. E o Russell vai dizer, esse psicologismo ele precisa ser superado. Então, quando eu suspendo a ideia de um eu, o que é que sobra? Experiência. Uma experiência que não se reduz nem ao eu, nem ao objeto. O nome que o Russell vai dar para essa experiência que não se resume nem à consciência, nem ao objeto, é intencionalidade. O que é intencionalidade? É a ideia de que a consciência se constitui a partir do objeto e o objeto se constitui a partir da consciência. Não é possível separar essas duas coisas. E é isso que o Goodman vai propor ao reler o Fritz. Sair da ideia puramente organísmica e ir para o aspecto eminentemente relacional da coisa. Se vocês pegarem o livro Gestalterapia, logo no comecinho, lá na introdução, o Goodman vai dizer assim, a experiência se dá na fronteira entre o organismo e o ambiente. Mas aí, mais na frente, ele diz assim, na página 41,
falamos do organismo que se põe em contato com o ambiente, mas o contato é que é a realidade mais simples e primeira. Ora, o próprio Afonso, pegar aqui o que o João falou, o Afonso dizia que contato era um conceito horroroso. Porque quando a gente pensa contato, a gente, na mesma hora, associa a ideia de um eu que entra em contato. Mas o que o Goodman está dizendo aqui, que o contato é a experiência mais simples e primeira. Ou seja, não existe um eu que entra em contato com o ambiente. Existe contato. E dessa ideia de contato se desdobra a ideia de eu, ambiente, sujeito, mundo, consciência, etc. Marcos, eu acho que tem uma questão, né, cara, que aí eu acho que ilustra muito bem isso, que é quando no final desse primeiro capítulo, página 49, né, ele vai chamar o self como sistema de contatos em qualquer momento. Né? Então é isso, né? Assim, ele desloca essa ideia de um eu, porque ele vai falar, inclusive, isso, né? Assim, esse sistema de contatos, o self é a fronteira de contato em funcionamento, né? E aí a gente vai entender que self é, por princípio, experiência de campo, organismo-ambiente, né? Ou seja, vê só, pegar exatamente essa ideia, que até a Jéssica perguntou ali, né? Se pode dar um exemplo. A ideia, Jéssica, é justamente agora a gente começar a entender que é impossível pensar o organismo se não for necessariamente na sua relação intrínseca com o ambiente. E que não é o organismo que constitui o ambiente constitui o organismo. Eu poderia até, fenomenologicamente, dizer a ideia de organismo e a ideia de ambiente como coisas separadas são ficções. O que existe é uma só experiência. O que existe é uma, né, assim, quando a gente fala do sistema self, né, ou do sistema, o self como sistema de contatos, tenta pensar qualquer coisa na tua vida, no teu entendimento sobre ti mesma, que não fale da tua relação com o mundo, que não fale da tua relação com os outros, com a cultura, tenta pensar qualquer característica tua que não esteja atrelada à tua relação intrínseca com o mundo. Ou que tu poderia até dizer que essa definição de ti, ela possa ser independente do mundo. Então, se eu chego para vocês e digo assim, eu sou Marco César de Borba Belmino, eu sou psicólogo, eu sou gestalterapeuta, eu sou cearense. Todas essas definições que eu faço de mim, ora, Marco César de Borba Belmino não foi nem eu que me dei esse nome. Foram meus pais. E para piorar, os 4 nomes, cada um é uma homenagem a uma pessoa diferente. Cearense, se tem uma coisa que existe no mundo, é cearense. Então não posso nem dizer que cearense é uma coisa só minha. Onde qualquer lugar do mundo que vocês forem, vocês vão achar um cearense. Ah, mas eu sou psicólogo. Eu só sou psicólogo porque a Uniforme deu um diploma. Inclusive, se eu não pagar o CRP, eu não posso dizer que eu sou psicólogo. Posso dizer que eu sou bacharel em psicologia, mas não posso dizer que eu sou psicólogo. Então, percebem, tudo aquilo que eu entendo como sendo eu é constituído a partir de relações e não a partir de uma individualidade. Ou seja, o Goodman, ele desloca a ideia do self como organismo para entender que o self é aquilo que está sempre na relação. E é aí que ele vai construir o conceito de ajustamento criativo. Porque ele vai, inclusive, criticar a ideia de autorregulação organísmica. O Goodman, ele vai dizer assim, né, quando ele vai trazer as definições de ajustamento criativo, né, uma delas ele coloca assim, autorregulação organísmica como autorregulação, ajustamento criativo como autorregulação organísmica. Ele diz assim, com relação ao funcionamento do corpo orgânico, houve recentemente uma mudança salutar na teoria. Muitos terapeutas agora falam de autorregulação organísmica, isto é, que não é necessário programar deliberadamente, encorajar ou inibir os estímulos do apetite, sexualidade e assim por diante, no interesse da saúde ou da moral. Se essas coisas forem deixadas, elas se regularão espontaneamente. Se estiverem perturbadas, tenderão a se corrigir. Que é uma ideia básica da autorregulação, que a gente encontra, por exemplo, no Rogers. Confia no teu cliente que ele vai se autorregular e se auto-atualizar para o melhor.
Mas a sugestão da autorregulação mais total de todas as funções da alma, incluindo sua cultura e aprendizado, sua agressividade e fazer o trabalho que é atraente, junto com o livre jogo de alucinação, é a oposta. A possibilidade de que, se essas coisas forem deixadas em contato com a realidade, mesmo seus atuais desarranjos tenderão a se corrigir e chegar a algo valioso. É recebido com ansiedade e rejeitado com uma espécie de niilismo. Mas reiteramos que a sugestão é espetacularmente conservadora, pois nada mais é do que o velho conceito do tal saia do caminho. Em vez disso, cada terapeuta sabe qual é a realidade a qual o paciente deveria amoldar-se, ou qual é a sua saúde ou natureza humana. O paciente deveria encarnar ou como ele sabe. O que significa isso? O Goodman está dizendo algumas críticas muito importantes. Primeira essa ideia de que confia no organismo, que ele vai se autorregular e se desenvolver, basta acreditar nele, isso só faz sentido até a página 2. Porque do ponto de vista social, nós somos extremamente regulares. Vocês pensam que eu não sei, e eu entrego mesmo porque eu sou bocão. O João Vitor só entregou a frequência agora no final, porque ele estava com medo de vocês saírem antes. Eu entreguei 9h20 pensando nisso. Eu sei. A gente é regulador. Mal de professor, que gosta de ficar segurando o povo em sala. Mas, então, assim, veja. Estou brincando, tá, João? Mas, assim, vejam que, socialmente, a sociedade é extremamente regulada. É isso que o Goodman está dizendo. Né? Que a gente tem essa ideia de que somos extremamente autorreguladores, mas a gente tem modelos, a gente faz frequência em sala, a gente aplica prova. Né? A gente, da nossa família, a gente cria um monte de regra para a regulação da casa. No trabalho, somos profundamente regulados. Então, socialmente, a ideia é de que não devemos ser espontâneos. Né? É assim, eu brinquei aqui com o João, mas, na verdade, isso está em todos os ambientes que a gente está constituído. Né? Então, a ideia de que precisamos de uma ordem, ela é completamente desalinhada com a compreensão básica de autorregulação do organismo, inclusive por modelos ditos humanistas. Né? A gente trabalha com regulação. Né? Se a gente está lá num curso de formação né, lá do Instituto SORG, tem que ter algum nível de regulação, porque no final das contas vai ser gerado um certificado, né, que vai dizer assim, olha, o Instituto SORG, ele reconhece essa pessoa como gestalterapeuta. O João Vitor botar a mão dele no fogo do nada? Óbvio que não. Não é doido? Né? O cara nunca pisou numa aula, nunca participou de nada, no final recebe o certificado, não faz sentido. Então a gente tem um modelo que tem regras. As regras são ruins? De jeito nenhum. É essa a crítica que o Goodman está dizendo. Inclusive, a regulação da regra é constituída num processo de autorregulação cultural. A cultura se autorregula, criando regras, inclusive. E, por último, tem um outro aspecto. Né? As leis são, né, como a Jéssica colocou, um tipo de constituição a partir de regras. Né? Ora, ainda tem uma outra questão aqui que ela é muito sutil, mas ela dá pano para manga para muita discussão interessante. A gente fala, dentro da gestalterapia, que nós trabalhamos com uma leitura fenomenológica, que a gente trabalha com a ideia de que a gente não está submetido a ideias pré-estabelecidas da escuta do outro, mas a gente tem, e é isso que o Goodman está criticando, conceitos, por exemplo, do que é uma compreensão saudável ou adoecida. A gente tem uma ideia de neurose, e aí é uma crítica ao Fritz, eu particularmente acho que o Goodman conseguiu dar um passo além disso. A gente tem uma compreensão de neurose que contrapõe neurose à saúde. Não, Marcos, mas a gente não fala exatamente de saúde e doença, a gente fala em ajustamentos funcionais ou disfuncionais. Isso ainda não cai, de certa maneira, a uma ideia do que seria uma experiência mais adequada ou menos adequada. Né? Nós temos vários textos de gestalterapia, de novo, fazendo propaganda lá, que a gente vai discutir. É porque eu estava revisando o material agora, tá, João? Por isso que
tá vindo as coisas. O que vai ser discutido no sábado, a gente ainda tem teóricos da gestalterapia que vão pensar as psicoses como neuroses pioradas, né? Então, se eu penso a psicose como uma neurose piorada, vejam que a gente tem aí uma certa hierarquia experiencial, saudável, neurótico, psicótico. Isso não é um a priori? Isso não é uma avaliação da experiência? Então, o que o Goodman está propondo com o conceito de ajustamento criativo tem a ver com duas coisas. A primeira é ir além da autorregulação. Se contato não é nem do organismo nem do ambiente, ajustamento criativo fala de um processo que tem a ver com o campo e não com o organismo. A autorregulação é a capacidade do organismo se autorregular dentro das suas necessidades. Ajustamento criativo é um conceito de campo que fala de como um contexto se modifica e se atualiza. Lembrando que a atualização, aí é outra crítica que ele vai fazer aos teóricos organísmicos, atualizar não é a mesma coisa de caminhar para o bem e para o bom. Isso é uma crítica, por exemplo, a um teórico como Rogers, que entendia que a atualização tende ao crescimento para o bem. O Rogers chega no Tornar-se Pessoa a dizer que a atualização torna o sujeito mais racional, olha o termo que ele usa, como é complicado, torna o sujeito mais racional e, digamos assim, uma tendência maior ao bem. No próprio livro Gestalterapia, eles usam termos que eles podem facilmente ser confundidos. Crescimento, desenvolvimento. O câncer cresce e se desenvolve. A pandemia se potencializou. Então a gente tem que tomar cuidado que esses termos, né, potencialidade, crescimento, desenvolvimento, não é sinônimo de bom, bem e vida boa. Então o conceito de ajustamento criativo, inclusive, ele vai para um caminho não moral. Vocês não vão encontrar no livro Gestalterapia ele falar em ajustamento criativo funcional ou disfuncional. Ajustamento criativo é ajustamento criativo. A neurose é um ajustamento criativo, né? Só que ainda assim, no livro Gestalterapia, justamente porque eu defendo que o Goodman é um teórico de passagem, de mudança paradigmática, ele ainda escorrega, às vezes contrapondo neurose à saúde, mas depois ele vai lá e diz que a neurose é saudável, né? Ele ainda é um livro confuso em alguns aspectos desses, por isso que ele acaba sendo meio contraditório em alguns momentos mesmo. O livro Gestalterapia não é perfeito, ele tem muitos aspectos de contradição que dá para serem discutidos em muitos aspectos. Mas aqui, então, a gente cria esse paralelo. O Fritz trabalha a autorregulação como um processo do organismo, de uma capacidade intrínseca de todo e qualquer organismo de se atualizar e se desenvolver, e desenvolver cada vez mais seu autossuporte, se a gente consegue tirar, né, esses impedimentos do excesso de imposição social. Por outro lado, nós temos o conceito de ajustamento criativo como um movimento constante do campo de atualização indo em direção à solução de um problema. Se isso é bom ou ruim, aí é a moral que vai dizer. Dúvidas, questões, que eu extrapolei um bocado o tempo. Eu estava aqui pensando, né, cara, assim, muita coisa a explorar, né, e fico pensando, né, naquilo que você anuncia, né, mas já sabíamos que o tempo não permitiria, que é avançar, né, talvez numa diferenciação desses dois modelos, né, de gestalterapia, que tem pontos convergentes, mas tem pontos também que, né, de distanciamento, né, que divergem, inclusive naquilo que vai se constituir como projeto clínico político, né, cara? Então, que eu acho que ambos têm, né? Não sugiro que o Peus não tinha uma perspectiva política, tem, né? O Goodman também tem, a Laura também tem, né? Mas fiquei pensando nisso, né? Assim, o limite de 1h40 para te escutar, né? De ver aí o que você tem para desenvolver desses temas, não permite, né? E aí, por isso que, antes de abrir um pouquinho para que o pessoal possa perguntar mais alguma coisa, já indicar, né? Assim, você fala
desse movimento já do IGT, que está nas redes, inclusive na documentação de textos, de anais, de palestras, de momentos dos congressos nacionais que o IGT cumpre uma função, né? Tem ali uma biblioteca de vídeos, de uma série de coisas bacanas, depois procurem o site do IGT. Mas você tem feito um trabalho, né, cara, que eu acho importante destacar, que é a regularidade dos seminários em gestalterapia, né, o grupo de estudo, né, do teu livro, né, Teoria de Campo, né, é do livro, né, é do Teoria de Campo ou da ontologia? Não, do Gestalterapia e Experiência de Campo. Beleza, né, que é um livro que eu gosto de todos, mas esse eu acho que traz aspectos muito atuais, muito interessantes, né, então, e tem, né, alguns projetos que você desenvolve de forma mais pontual, que é, por exemplo, o que vai ter no final do mês, né, que eu acho que é um aprofundamento aí muito necessário. Então, dá espaço para você falar, né, cara, dos teus investimentos e que eu coloquei no grupo lá do WhatsApp, né, do grupo, assim, a aula de hoje dá oportunidade para saber que qualquer investimento vale cada centavo, né? Assim, eu deixo aqui o convite, né, assim, para conhecer lá, é só entrar no meu Instagram, Marcos César Belmino, tá? Eu estou divulgando, no final do mês a gente vai ter um curso sobre teoria do self e a repercussão clínica, né, assim, discutir isso que a gente está discutindo com mais calma, vamos dizer assim, o que é a teoria do self, como ela se desdobra nas clínicas gestálticas. E tem também essa proposta dos seminários, que quinzenalmente nas segundas, né? Então eu estou aqui entre quinzenas, a gente se reúne, eu sempre trago uma temática diferente dentro da gestalterapia para a gente discutir, aprofundar, né? Que também está lá na divulgação lá no Instagram. E aí quem tiver curiosidade, interesse, quiser conhecer desses cursos, é só entrar em contato, que a gente vai conversando. E também, se tiver curiosidade sobre materiais, essas coisas, também manda notícia. Mas... Só para deixar registrado, vou na descrição do vídeo, né, a gente consegue colocar esse link, então coloco o linkzinho do teu Instagram e coloco também lá na página da Hotmart, né, que é onde você hospeda, né, cara, todas essas coisas. Eu gosto lá da Hotmart. E aí qualquer coisa, a gente está aí no Instagram. Mas alguém tem alguma dúvida, quer colocar alguma coisa? Sei que está todo mundo aí cansado. Mas se tiver alguma questão... Eu queria só apontar para isso, né, cara? Acho que talvez uma próxima oportunidade para pensar isso, né? O efeito clínico e político, né, dessa diferença, que eu sei que nas tuas obras você já aponta, né? E sei também que nos cursos que você dá, você, né, tem fôlego para aprofundar isso, mas essa discussão ela é fundamental, né? Muito bacana. Acho que só para complementar, né, acho que a nossa gestalterapia ela tem avançado muito, né? Investindo, mas ainda há uma certa timidez de reconhecer, né, os efeitos políticos das nossas práticas, né? Quer seja em psicoterapia, né, quer seja naquilo que a gente pode ampliar para essa ideia né, da clínica em movimento, da clínica extramuros, né, da clínica ampliada, né, Marcos? E aí um outro livro que não é de autoria completa sua, mas é uma organização, também fazer a referência, que é o Gestalterapia e Atenção Psicossocial, que é um livro ali primordial, né? Isso. Então é isso, assim, deixo aqui até a provocação, então, né, assim, o que implica, então, a gente sair de um paradigma, né, que pensa o organismo como princípio, a ideia de independência e autossuporte como princípio, para a gente começar a pensar um paradigma que coloca as relações como princípio. Coloca, enfim, o entendimento da corresponsabilidade e do suporte, né, ao sofrimento do outro como princípio, né? Então isso eu acho que é muito importante como desdobramento mesmo para o nosso pensamento clínico, nosso pensamento político, né? Eu acho que essa é a provocação que fica quando a gente tenta entender que a autorregulação e ajustamento criativo não é a mesma coisa.
é uma mudança paradigmática muito importante. Né? Mônica, eu uso, inclusive, da minha disciplina do 7º semestre. Tá? Eu, assim, sou suspeito para falar, né? Eu tentei escrever o livro da forma mais, inclusive, dialogada possível. Né? A ideia é realmente ali construindo um diálogo com o leitor, né? Assim, é um livro menos, vamos dizer assim, o Ontologia Gestalt, que ele é um livro mais acadêmico, né? Assim, mais rigoroso do ponto de vista conceitual. O Gestalt Terapia e Experiência de Campo, ele é um livro que vai trazer esse rigor na nota de rodapé. Então, se vocês quiserem, eu não faço uma referência no texto, a não ser via nota de rodapé, justamente para trazer uma coisa muito mais dialogada. Né? Mas acho que vale a pena experimentar para ver se faz sentido. Mais alguém, pessoal? Ou encerramos agradecendo o Marcos? 30 segundos para alguém se posicionar. Vou dar 30 não, Marcos. Cara, muito obrigado, né? Tenho certeza que a turma aqui fez, né? Aproveitou muito a oportunidade de estar contigo, estar te escutando um pouco mais. E aí fica só o desejo para que você continue, né? Nos contribuindo e escrevendo. Tem já coisa nova aí para sair do pós-doctor, né? Assim, aquilo que você pontuou, né? A ideia de trabalhar um pouco mais a ideia de linguagem, né? A partir dessa perspectiva do campo, acho que tem muita coisa bacana ainda por vir e só enaltecer, né? Sua disciplina, seu foco, né? E o fôlego para esse trabalho acadêmico que a gente sabe o quanto é penoso, né? Então, me parabenizar muito, meu amigo. Valeu. Uma excelente referência. O Vitor está levantando aqui a mão. Aqui era. Acho que ele tentou. Ele levantou e depois baixou, acho que foi sem querer. Isso? Mas é isso, é só agradecer o momento. Mas é isso, ó, gente. O que precisar, estou à disposição. João, nos encontramos em breve, mas sabe que o que precisar, estou por aqui também. Obrigadão pelo espaço e pela confiança, principalmente, né? Mas nos encontramos em breve. Beleza. E qualquer coisa, pessoal, é só mandar notícia que a gente vai conversando. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite, gente.